Olá pessoal, vamos aqui nesse vídeo destacar os pontos mais importantes para que vocês foquem nos estudos em relação à atividade elétrica do coração, em relação à eletrofisiologia do coração. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar que o coração ele trabalha sozinho, ele tem a capacidade de fazer seus batimentos, as contrações do músculo esquelético independente do sistema nervoso. E isso é verdade. Existem células especiais, que são chamadas de células marca-passo no coração, que elas despolarizam espontaneamente. E essa despolarização espontânea faz com que aconteçam potenciais de ação em todas as fibras musculares cardíacas e o coração contraia, fazendo os movimentos de sístole, atrial e ventricular, permitindo a ejeção de sangue para toda a circulação. Então, dito isso, é importante a gente destacar algumas diferenças entre o músculo cardíaco e o músculo esquelético. A gente sabe que eles são muito semelhantes, a estrutura do sarcômero ela é muito semelhante do músculo estriado esquelético. A gente tem aqui, do mesmo jeito que a gente já viu no esquelético, a linha Z, os filamentos de actina, de miosina. Só que uma diferença importante do músculo cardíaco para o esquelético é que o músculo cardíaco, a fibra muscular cardíaca apresenta esses discos, chamados de discos intercalados. Esses discos intercalados permitem a comunicação de uma fibra muscular com a outra. Isso é importante para que o potencial de ação gerado por aquelas células chamadas marca-passo possam se propagar por todo o coração, sem haver a necessidade de uma sinapse de um neurônio com a fibra muscular cardíaca. Então, de fato, o coração ele consegue contrair de forma independente do sistema nervoso. Então, aqui só mostrando para vocês, então a gente tem a fibra muscular cardíaca com suas junções intercaladas que permitem a comunicação de uma fibra muscular com a outra. Então, se eu tenho o disparo de potencial de ação de uma célula que despolariza espontaneamente, necessariamente esse potencial de ação ele vai conseguir passar por todas as fibras musculares cardíacas, já que essas células se comunicam. E aí elas se propagam rapidamente e o coração contrai como se fosse uma única célula. Isso também é chamado de sincício funcional. Aqui a gente vai entender, de fato, como acontece a eletrofisiologia cardíaca. Isso é muito importante, pessoal. Vamos lá. Eu falei para vocês que existem células que são chamadas marca-passo, que são células que têm a capacidade de despolarizar espontaneamente e gerarem potencial de ação. Uma vez que uma única célula gera um potencial de ação, necessariamente esse potencial de ação ele vai se propagar por todas as fibras musculares cardíacas e o coração vai contrair, né? Fazendo sístole, atrial e ventricular. Fisiologicamente, essa contração dada por um potencial de ação, ela acontece por conta de um disparo de células marca-passo localizadas no nó sinusal, que fica aqui, nessa região do átrio, como está mostrado na imagem. Existem células marca-passo tanto no nó sinusal, mas também existem células marca-passo aqui no nó átrio ventricular. O ritmo de despolarização das células do nó sinusal são maiores do que o ritmo de despolarização do nó átrio ventricular. Logo, fisiologicamente, quem determina o ritmo de batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, são as células do nó sinoatrial. Como assim, professora? Se um animal está com a atividade elétrica, sua atividade elétrica cardíaca funcionando normalmente, vamos pensar num cão, ele vai ter em torno de
80 até 100 batimentos por minuto. Se por um acaso essas células do nó sinoatrial tivessem algum problema, não conseguissem despolarizar, quem iria determinar o ritmo seriam as células marca-passo do nó atrioventricular, mas aí a frequência cardíaca ia diminuir pela metade, em torno de 40 a 50 batimentos por minuto. Então essas células elas só vão determinar o ritmo cardíaco numa situação de emergência, mas elas também são importantes para retardar a contração ventricular. E nós já vamos já entender isso. Muito bem. Então eu tenho um disparo inicial lá nas células do nó sinoatrial, uma única célula do nó disparou, esse potencial de ação necessariamente vai se propagar para os dois átrios. Propagando-se para os dois átrios, eu tenho, logo em seguida, contração atrial. Logo depois, esse potencial de ação ele não segue imediatamente para os dois ventrículos. Por quê? Porque existe tecido conjuntivo aqui entre a comunicação do átrio com o ventrículo que não permite que esse potencial de ação siga pelos dois ventrículos. Isso é importante por quê? Porque se existisse essa comunicação direta, eu teria contração do átrio com o ventrículo ao mesmo tempo. Então, não daria tempo do ventrículo encher e ejetar sangue para a circulação. Então, como que acontece? Disparou uma única célula no nosso sinoatrial, o potencial de ação alcança os dois átrios. Alcançou os dois átrios, contração atrial. Em seguida, o potencial de ação ele vai passar pelo nó atrioventricular. E aqui no nó atrioventricular acontece um retardo da condução do potencial de ação. E como eu disse para vocês, isso é importante para que o átrio não contraia ao mesmo tempo que o ventrículo. Acontece esse retardo, o potencial de ação acontece de forma mais lenta aqui, depois ele vai passar de forma lenta ainda por uma porção anterior do feixe de His, e depois que ele passa para a porção posterior do feixe de His, aí sim a propagação volta a ser rápida. E aí o potencial de ação então segue pelos ramos direito e esquerdo dos feixes de His, depois alcança aqui o ápice cardíaco e depois adentra pelas fibras de Purkinje e os ventrículos contraem. Então é desse jeito que acontece a eletrofisiologia cardíaca. Então, repetindo, disparo em uma única célula do nó sinoatrial. Esse potencial de ação segue pelos dois átrios, contração atrial. Depois eu tenho um retardo desse potencial de ação aqui no nó atrioventricular. Retardou, passa de forma lenta ainda pela porção inicial do feixe de His e na porção posterior do feixe, agora o potencial de ação passa de forma rápida. E aí ele vai ser conduzido pelos ramos direito e esquerdo do feixe de His, alcança o ápice cardíaco, adentra aqui nas fibras de Purkinje e eu tenho despolarização dos dois ventrículos e em seguida contração ventricular e consequentemente ejeção de sangue para a circulação, seja ela sistêmica ou pulmonar. Ok. Então aqui só para mostrar para vocês, ó. Primeiro eu tenho o disparo na célula marca-passo, que como a gente já sabe, são células que despolarizam de forma espontânea, independente do sistema nervoso, e elas determinam o ritmo fisiológico cardíaco. Disparou, o potencial de ação segue para os dois átrios. Depois eu tenho retardo desse potencial de ação aqui no nó atrioventricular. Vejam que o tempo aqui de despolarização entre a célula do nó sinoatrial e a despolarização dos átrios é de 0,1 segundo. Mas quando o potencial de ação ele segue para o nó atrioventricular, ele demora muito mais. E esse retardo é importante para que o átrio com os ventrículos não contraiam ao mesmo tempo. Ok? Aqui eu estou mostrando para vocês o gráfico do potencial de ação de uma célula marca-passo, que são aquelas células que despolarizam espontaneamente
e que estão localizados lá no nó sinoatrial e no nó atrioventricular. Como que acontece essa despolarização espontânea? Existe nas células marca-passo canais que são chamados canais estranhos ou canais engraçados. Por quê? Porque quando a célula ela está em repouso, esses canais estranhos eles despolarizam, diferente das outras células, que quando estão em repouso, esses canais eles só as outras células elas só vão despolarizar se tiver algum estímulo. As células marca-passo não. Elas têm canais que quando a membrana da célula volta para o repouso, existem canais estranhos, que são canais de sódio, que se abrem espontaneamente. Então aqui, a célula no repouso vai abrir canais para sódio. Sódio começa a entrar na membrana da célula até atingir um limiar, despolarizando-a. Logo em seguida, esses canais estranhos se fecham e eu tenho abertura de canais lentos para cálcio. Então, nas células marca-passo, quem de fato gera a despolarização total da célula é a entrada de cálcio. Mais uma vez, diferente das outras células que a gente está acostumado, que quem despolariza é o próprio sódio. Então, abrem-se canais lentos de cálcio, cálcio começa a entrar na célula, despolarizando-a. Depois, esses canais lentos de cálcio se fecham, abrem-se canais lentos para potássio, começa a haver repolarização da célula. Repolarizou, voltou para o repouso, aqui em torno de menos 60, mais uma vez, os canais estranhos para sódio vão se abrir e vai acontecer novo potencial de ação. E isso não para, tá, gente, ao longo de toda a vida do animal. E justamente por isso que o coração ele nunca para de bater. Então, vejam aqui algumas características importantes do potencial de ação das células marca-passo. Não há canais rápidos de sódio nas células marca-passo, como nas outras células que a gente viu. Existem os canais estranhos, que se abrem espontaneamente quando a célula volta para o repouso. Então, o principal íon responsável pelo potencial de ação na célula marca-passo é o cálcio, né? Então, o sódio ele vai despolarizar até um limiar, mas quem vai, de fato, gerar o potencial de ação é a abertura dos canais lentos de cálcio. Cálcio entra, despolariza a membrana. E quando o limiar é atingido, abrem-se muitos canais lentos de cálcio, como a gente falou. Depois eu tenho o fechamento desses canais e a abertura dos canais lentos para potássio. Repolarização. Chegou no repouso, novamente os canais estranhos de sódio se abrem. Ok. Agora vamos entender um pouco como que acontece a despolarização da célula ventricular. Então, disparou lá na célula marca-passo, agora esse potencial de ação vai seguir tanto pelas células atriais como para as células fibras ventriculares. Esse potencial de ação, essa mudança de carga elétrica, vai fazer com que canais de sódio se abram. Esses canais de sódio abertos permitem a despolarização da membrana da célula muscular ventricular por conta do influxo rápido de sódio. Logo em seguida eu tenho fechamento desses canais de sódio, mas aqui uma característica também diferente das outras células em relação à célula ventricular é que logo em seguida ao fechamento dos canais de sódio eu tenho essa pequena repolarização, existe a abertura de canais de cálcio. Quando esses canais de cálcio se abrem, acontece o fechamento de alguns canais para potássio. Lembra que toda célula tem vários canais de escoamento para potássio? Nesse momento aqui, que é o passo 2, aqui que é chamado de platô, alguns canais para potássio que são sempre abertos se fecham e os canais para cálcio se abrem. Por que acontece esse platô no gráfico? Porque nesse momento, a mesma quantidade de carga positiva que está entrando, ou seja, a mesma quantidade de cálcio que está entrando, é parecida com a quantidade de carga positiva que sai. Ou seja, é parecida com a quantidade de potássio que sai. E por isso que não tem muita variação na carga elétrica da membrana. E aí se tem o chamado platô.
Depois, os canais de cálcio se fecham e aí abrem-se canais de potássio, tanto aqueles de escoamento que foram fechados quanto os regulados por voltagem, e eu tenho uma repolarização da célula, tá? E depois a membrana volta ao repouso. Então vejam que uma diferença das outras células em relação à célula ventricular é que se tem um platô de sustentação da contração do miocárdio, e isso é importante para que se tenha uma força de contração para o bombeamento do sangue. E aí, só para a gente ver a diferença, o potencial de ação da célula muscular esquelética, ele dura em torno de 1 a 5 milissegundos, enquanto o potencial de ação do miocárdio, ele demora 200 milissegundos, justamente por conta desses retardos e do platô. E a célula atrial, o potencial de ação é muito parecido com a do ventrículo, só que a gente pode perceber aqui que não tem um platô característico como a célula ventricular. Por quê? Do mesmo jeito, as fases são parecidas em relação à abertura de canais de sódio, fechamento, abertura de canais de cálcio e fechamento de alguns canais de potássio, tudo igual. Só que o tempo que esses canais ficam abertos que é diferente, e por isso que não tem um platô característico na célula atrial. Então, ó, os canais de cálcio atriais tipicamente ficam abertos por um tempo menor em relação àqueles das células ventriculares. Os canais de potássio atriais ficam abertos por um período mais curto, logo o platô do potencial de ação de uma célula atrial é mais curto e não plano como o platô do potencial de ação, justamente por esse tempo de fechamento que é mais rápido na célula atrial do que na célula ventricular. Tá? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, o coração ele pode trabalhar independente do sistema nervoso, uma vez que ele tem células marcapasso que despolarizam espontaneamente por conta dos canais estranhos, mas a gente já viu lá que o sistema nervoso simpático, autônomo, simpático, parasimpático, ele pode controlar a frequência cardíaca e a força de contração do miocárdio. Então, as células do nó sinoatrial, elas determinam o ritmo basal, né, de frequência cardíaca, de batimentos cardíacos, mas o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático pode modular isso, aumentar essa frequência ou diminuir. Então vejam aqui, em preto a gente tem a frequência intrínseca cardíaca, ou seja, dada pelo ritmo das células do nó sinoatrial. Se o simpático for ativado, com liberação lá de norepinefrina, aqui em verde, o que acontece com o ritmo cardíaco? Ele aumenta, então ele fica mais rápido em relação à atividade intrínseca. Agora, se o parasimpático for ativado, com maior liberação de acetilcolina, o ritmo diminui, então a frequência diminui em relação à atividade intrínseca. Então, o sistema nervoso autônomo ele vai controlar a frequência de contração. Ok. E aí, entendendo a eletrofisiologia cardíaca, fica fácil a gente entender o que o eletrocardiograma, esse exame que avalia a atividade elétrica cardíaca e avalia se o coração está funcionando da forma adequada, basta que a gente associe esse traçado com a atividade elétrica. Tá? Então, o eletrocardiograma nada mais é do que o registro gráfico da atividade elétrica do coração, que vocês já entendem, por meio de eletrodos colocados externamente às células miocárdicas. Então, esses eletrodos colocados nos membros, geralmente dos animais, eles percebem essa variação de carga elétrica do coração, a depender de onde ele está passando. E aí, vai se realizando um traçado num papel ou no próprio computador e a gente consegue identificar se a atividade cardíaca do nosso paciente está funcionando da forma adequada ou não. Então, vamos lá. Então, esse aqui, todo mundo já deve ter visto, é o gráfico, é o traçado do eletrocardiograma típico, tá? O que cada traçado desse quer dizer? Primeiro, vejam aqui que eu tenho uma linha reta. Essa linha reta significa que
é uma linha isoelétrica, ou seja, é como se o eletrodo lá colocado na superfície do animal, ele não percebesse nenhuma variação em relação à atividade elétrica cardíaca. Essa primeira linha aqui, ela está relacionada ao disparo do potencial de ação lá nas células do nó sinatrial. Como esse disparo lá nas células do nó sinatrial, ele acontece em poucas células, o eletrodo ele não consegue ver essa variação de carga elétrica, então eu não tenho nenhum tipo de alteração no traçado. Disparou o potencial de ação no nó sinatrial, agora esse potencial de ação ele vai seguir para os dois átrios. Seguindo para os dois átrios, agora eu tenho muito mais células despolarizando ao mesmo tempo. E aí, o eletrodo ele consegue perceber essa diferença de carga elétrica e acontece a formação desse primeiro traçado, que é chamado de onda P. Então, a onda P equivale à despolarização dos dois átrios. E aí, lembram que depois que despolariza os dois átrios, o potencial de ação ele vai seguir de forma lenta pelo nó atrioventricular. As células do nosso átrio ventricular também são poucas, o eletrodo não consegue perceber variação de carga elétrica nessas células. Então, eu tenho outra linha isoelétrica. Então, o intervalo PR é uma linha isoelétrica que está relacionada à passagem do potencial de ação lá pelo nó atrioventricular. Passou pelo nó atrioventricular, agora eu vou ter a despolarização inicial lá em feixes de His. Depois eu tenho despolarização em fibras de Purkinje e despolarização de todas as células ventriculares. E aí eu tenho esse complexo aqui chamado de complexo QRS. Então, o complexo QRS, ele se refere à contração ventricular, a despolarização dos dois ventrículos, tá? Então, logo em seguida, a formação desse complexo significa que eu vou ter, logo na sequência, a contração ventricular. Complexo QRS, despolarização do ventrículo. Por que eu tenho esse pico aqui? Justamente porque eu tenho muito mais células nos ventrículos do que nos átrios. Então, por isso que os eletrodos eles percebem uma variação muito maior de carga elétrica do que nos átrios. Então, complexo QRS, despolarização ventricular. Esse complexo QRS ele equivale exatamente à fase zero lá do potencial de ação da célula ventricular. Então, quando acontece o influxo de sódio nas células, nas fibras musculares dos ventrículos, eu tenho a formação do complexo QRS. Logo em seguida a isso, eu tenho o fechamento dos canais de sódio, a abertura de canais lentos de cálcio e fechamento de alguns canais de potássio de escoamento. Isso forma o platô. Nesse momento do platô, eu não tenho variação de carga elétrica na célula muscular ventricular. Logo, eu tenho outro traçado isoelétrico, que é chamado de intervalo ST. Então, esse intervalo ST é justamente o platô do potencial de ação da célula ventricular. Logo em seguida, eu tenho repolarização do ventrículo devido ao fechamento dos canais de cálcio e abertura dos canais de potássio. Nesse momento, eu tenho novamente variação de carga elétrica nessas células, o eletrodo percebe e acontece a formação de um novo traçado, que é chamado de onda T. Então, repetindo, onda P, despolarização atrial. Intervalo PR, passagem do potencial de ação pelo nó atrioventricular. Formação do complexo QRS, despolarização do ventrículo, fase zero aqui do potencial de ação. Intervalo ST, platô do potencial de ação da célula ventricular e onda T, de repolarização do ventrículo. Então, vejam que o eletrocardiograma ele diz muito sobre o funcionamento do coração. Então, aqui, mais uma vez só repetindo, então eu tenho disparo lá no nó sinatrial, linha isoelétrica. Alcançou os dois átrios, formação de onda T.
P. Passou pelo nó atrioventricular, intervalo PR. Iniciou despolarização lá nos feixes de His, alcançou os ventrículos de forma efetiva, eu tenho complexo QRS, despolarização ventricular. Logo em fase zero do potencial de ação da célula ventricular. Logo em seguida, intervalo ST, eu tenho o platô do potencial de ação e depois repolarização dos ventrículos, onda T. Bom, é isso, pessoal. Depois, em aula prática sobre eletrocardiograma, a gente vai detalhar mais esse exame, ok? Por hora, é importante que vocês saibam isso.